A mensagem de Mark Finley fala sobre o grande triunfo do bem contra o mal, mesmo vivendo em um mundo de reinos em colisão. Nós temos estudado o livro de Daniel, e eu acho que, ao começarmos esta 7ª parte, devemos resumir o que nós vimos até aqui. Eu preciso que me ajudem. O tema do primeiro capítulo foi Deus faz o quê? Transforma a derrota em vitória. No segundo capítulo, ele é o Deus que revela o futuro. No terceiro capítulo, ele é o Deus que redime ou livra o seu povo. No quarto capítulo, ele é o Deus que governa sobre todos. No quinto capítulo, alguém diz para mim, ele é o Deus da justiça e do juízo, o Deus que desenhou uma linha na areia e cuja misericórdia tem limites, que dá a sua graça, mas que também pronuncia julgamento. No sexto capítulo, ele é o Deus que reina para sempre. Quando os leões rugem ao nosso redor, Deus está lá. Nos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, Deus revela um conflito entre Cristo e Satanás. O profeta Daniel revela um conflito entre a lei de Deus e entre as questões de adoração. No capítulo 1, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou o templo de Deus em Jerusalém. E lá ele desonrou o templo em Jerusalém, roubando os utensílios reais. No capítulo 2, Deus revela para Nabucodonosor que ele era o rei supremo sobre todos, através da grande imagem do capítulo 2. Mas no capítulo 3, Nabucodonosor decidiu imitar a imagem como sendo um poderoso governador, fazendo um decreto universal, ordenando que homens e mulheres adorassem aquela imagem de Nabucodonosor, violando a ordem de Deus. No capítulo 4, Deus lembra Nabucodonosor que ele é o rei. E no capítulo 5, Belsazar, em um banquete, desonra mais uma vez os utensílios santos do santuário. No capítulo 6, um decreto de morte é assinado. E o ponto principal é adoração e obediência. Preste atenção agora. Nos 6 primeiros capítulos de Daniel, existe um conflito de medo. E nos próximos 6 capítulos de Daniel, ocorre uma ofensiva batalha. Os temas nos primeiros 6 capítulos de Daniel eram a obediência, a lei de Deus, a adoração. Quando lemos o capítulo 7 do livro de Daniel, acontece uma transição. Nos primeiros 6 capítulos, o rei literal da Babilônia, Nabucodonosor, ataca o templo literal de Jerusalém e tenta forçar ou coagir a adoração. Nos últimos 6 capítulos, Daniel tem 12 capítulos, os 6 primeiros são históricos e os últimos são proféticos. Nos últimos 6 capítulos, surge um novo poder. O assunto dos últimos capítulos não é sobre o templo terrestre, mas o assunto dos 6 últimos capítulos é sobre o próprio céu. Não sobre o templo terrestre, mas sobre o templo celestial. Um poder político-religioso surge no capítulo 7, como veremos agora. E este poder não procura fazer homens e mulheres infringirem uma lei humana, mas procura fazê-los infringir a própria lei de Deus no céu. As lições que aprendemos nos primeiros 6 capítulos sobre fé, sobre obediência, adoração ao verdadeiro Deus, com Daniel, nós aplicaremos nos últimos 6 capítulos quando um poder terrestre tentou modificar a essência da lei de Deus. Nós nunca iremos entender completamente os últimos 6 capítulos se primeiro nós não entendermos alguns detalhes sobre os 2 santuários bíblicos. Se vocês têm as suas Bíblias, peguem e abram no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 25. Vocês observam que eu estou em pé no meio de uma maquete.
do santuário que Deus ordenou que Moisés construísse, quando Israel vagueava naquele deserto. Êxodo capítulo 25, começando com o verso 8. O livro de Daniel, em seus capítulos proféticos, assume que os leitores sabem alguma coisa sobre os santuários bíblicos, os dois santuários. Êxodo 25, verso 8. E Deus disse: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Vamos pular para o verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus levou Moisés até o cume do Monte Sinai. E lá, no Monte Sinai, Deus revelou para Moisés as medidas para o santuário terrestre. O santuário terrestre era dividido em duas partes: o pátio e, em seguida, a tenda. E aqui, neste modelo em miniatura, colocamos estas cordas como os limites do santuário. Nós colocamos estas cordas para ilustrar o perímetro do santuário, em lugar de usar a tenda, porque se houvesse a tenda, não poderíamos ver por dentro. E eu peço a vocês que usem a imaginação e imaginem que esta parte envolvida com as cordas era justamente a tenda. Então, havia aqui duas partes no santuário: o pátio e o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em duas partes: o lugar santo e o lugar santíssimo. Moisés construiu este santuário conforme as medidas que Deus deu para ele no monte. Este santuário terrestre ilustrava o plano da salvação. Foi a maneira que Deus usou para mostrar a eles as lições necessárias para preparar-se para a vinda de Jesus. No santuário do Velho Testamento, se um pecador pecasse, vamos supor que alguém perdeu o controle, ficasse com raiva, estava amaldiçoando algum de seus irmãos, e era necessário que eles fossem ao santuário com uma ovelhinha. Esta não podia ter manchas ou defeitos. O pecador ia, e quando ele chegava com a sua ovelha, ele pegava uma faca e depois ele degolava a ovelhinha. Depois de ter confessado seus pecados sobre a cabeça desta ovelha, os pecados seriam transferidos do pecador para a ovelhinha. O pecador é que tinha errado. Ele devia morrer. Aquela pessoa que estava com raiva, amargurada, o pecado fora transferido do pecador para o animal. O inocente animal sem manchas e defeitos tinha que morrer. O pecador degolava o animal e aquele sangue pingava na areia. Então, o animal era colocado sobre o altar para ser consumido pelo fogo. Um pouco do sangue era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. O pecado tinha sido transferido do pecador para a ovelha. A ovelha merecia morrer? Não mesmo. O pecador merecia morrer. Mas quando a ovelha era morta, ela morria representando o pecador. No lugar do pecador, o pecador ia para o santuário culpado. Ele ia para o santuário condenado, mas quando ele confessava o seu pecado, este era transferido para a ovelha. Mas espere um momento, o que isto tudo representava? Lembre-se quando Jesus veio, João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados da onde? Do mundo. Jesus é a nossa ovelha. Nós merecemos morrer. Nós quebramos a lei de Deus. Nós é que merecemos ser enterrados e nunca mais sair de lá. Quando ficamos nervosos, amargurados, com raiva, somos críticos ou temos pensamentos imorais, somos desonestos, merecemos morrer. Mas Deus, Ele mesmo, tomou sobre si mesmo, no simbolismo da ovelha, nossos pecados. A ovelha representava Cristo. A ovelha não salva a ninguém, e nem o sangue da ovelha, o sangue de Cristo salva. Então o sumo sacerdote, depois de lavar